Fala, desenvolvedor, beleza? Nesse vídeo aqui nós vamos aprender sobre variáveis, como funcionam e como atuam. Seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai abranger os tipos int, float, str, bool, list, tuple e dict, tá? Eu tirei um tipo aqui, pessoal, que é o tipo complexo, porque envolve toda uma matemática mais avançada e tudo mais, que é justamente o tipo de classe de variável que é definida como complexa. Essa definição de classe complexa, ela envolve toda uma questão aí de números complexos, enfim. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês os tipos mais usados, tá, de variáveis, como funcionam e algumas aplicações que elas têm. Como o ideal desse vídeo aqui não vai ser um vídeo tão longo, então vai ser algo mais tranquilo, tá ligado? Vai ser algo mais para mostrar para vocês como funcionam, como você chama essas variáveis e para que serve cada uma. Aí vai ter alguns vídeos mais complexos, abrangindo justamente esses dois últimos itens aqui, ó, que é a lista, o tuple e o dict. Por quê? Porque esses tipos especiais de variáveis, elas têm métodos. Claro, os outros também têm métodos, mas não são tão utilizados assim. São, tipo, geralmente, os métodos mais utilizados giram em torno desses últimos três aqui. Isso aqui, claro, a gente tem formatação, a gente tem tipagem, a gente tem um monte de coisa. Mas todos os métodos mais complexos que vão mexer com grandes volumes de dados, vários tipos de chamadas por keyword e tudo mais, vai vir tudo de listas, tuples e dicts, né? Daí tem indexamento, tem tudo mais, a gente vai entrar em tudo isso daí. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar do começo. Como é que a gente vai fazer? Seguinte, vamos começar pelo tipo int. Então, beleza, vamos lá, tipo int aqui. Vamos pegar um tipo int. O que é um tipo int, pessoal? Um tipo int é toda variável que quando você for fazer a passagem dela para o Python, você tem um número inteiro. Então você tem um número inteiro que quando você divide ele, não vai dar um número fracionado. Então vamos supor, se eu pegar esse número aqui e dividir por 2, vai dar 5. Se eu pegar e dividir por 3, vai dar um número aí, 3.333, enfim. E aí sim a gente já começa a ver que o que acontece? Ter esses números que vão dar frações, né? E toda fração que tem dentro do campo numérico, a gente entra como float. Porque vamos supor, se a gente tiver aqui 10, é um tipo int. A gente pode até pegar aqui, ó, e dar um print, mandar um print type, colocar o x aqui dentro, que é a nossa variável. E aí, se a gente vir aqui no terminal do VS Code e rodar aqui um pi variáveis.py, a gente vai ver que ela está definida como classe int. Então, ela é uma classe inteira. Quando você tiver em dúvida e quiser saber o tipo de uma variável, utiliza type, tá? Utiliza type. Type pode ver se é uma classe, se é uma lista, se é um tuple, se é um dict, se é um str, se é um float, se é um int, se é um bool, enfim, tudo isso. Então, isso aqui é um int. Agora, se eu pôr um ponto zero aqui, olha só o que acontece. Float. Então, tudo que tem um ponto zero com infinitas casas, não importa. Se tiver variação e não for um número inteiro, vai ser um float. Tá? Então, int é todo número que você coloca aqui que não tem ponto zero. Tá? Não tem ponto zero e é um número válido. Então, é um número que tem... Pode ter quantos algoritmos você quiser. Claro, tem, se eu não me engano, tem uma limitação, tá? Então, você não consegue armazenar números gigantescos. Tem uma certa limitação. Mas essa limitação aí dá para procurar. Eu vou deixar alguma coisa aqui na descrição para vocês sobre isso daí, tá? Mas bom, eu pelo menos nunca cheguei a estourar esse limite, né? Em nenhuma aplicação real assim minha. Então, teoricamente, tá tranquilo você usar o int para começar, tá? Eu vou fazer outros vídeos mais para frente aprofundando nesse tipo de coisa, de eficiência, de memória e a questão de a variável poder ou não tipo, comportar aquele tipo de dado, né? O peso da variável, tudo mais. Eu vou trazer todo esse conteúdo para vocês, que é um conteúdo que eu aprendi ao longo de muitos anos, justamente de vídeos, muitos vídeos da gringa, tá, pessoal? Vídeos, cursos que eu tenho,
vários tipos de estudos aprofundados que eu fiz, junto com materiais da gringa. Então, eu tô trazendo aqui para vocês o conteúdo brasileiro, que eu vejo que, cara, não tem muito, né? Então, assim, vamos trazer aí esse conteúdo da hora aí, para quem geralmente não sabe falar inglês ou coisa do tipo. Pessoal, outra coisa, tá? Mundo do desenvolvimento. Sei que isso aqui é um vídeo de variáveis, mas, meu, inglês é super importante. Então, meu, quer se destacar? Faz inglês. Porque o inglês, primeiro que a gente vê aqui, o Python, ele é muito, cara, ele é inglês, velho. Entendeu? E tem muitas linguagens aí também que é tudo em inglês. Então, documentação principal vai ser tudo em inglês. Ou seja, pra você pegar material traduzido, tem alguém que traduziu ali, ou vocês geralmente usam o Google Tradutor, não é muito legal, né? O legal é pegar na fonte mesmo. Eu tô pegando na fonte e trazendo aqui para vocês. Então, o que acontece? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Seguinte, a gente tem esse tipo int, a gente tem tipo float. Então a gente já explicou aqui também o tipo float. Porque, basicamente, para explicar o int, a gente, de certa forma, precisa explicar o float. Então, o float é números que tem a ponto zero. A gente pode colocar aqui, sei lá, 3.333. A gente pode colocar, sei lá, 5.7, 777. Enfim, várias coisas. Isso são floats. Então, o Python, gente, diferentemente de outras linguagens de programação, ele consegue fazer o seguinte, ele consegue pegar e identificar o tipo da variável automaticamente, tá? Só que, olha só que legal, se a gente pegar algo que, tipo, sei lá, tá escrito em formato de texto, e a gente pegar e escrever um int aqui na frente, olha só o que vai acontecer, pessoal. Isso aqui tá escrito em formato de texto agora, tá? Então vamos lá, eu vou até tirar isso daqui para vocês verem que isso daqui se tornou um str. str, certo? É um texto. Só que se eu vir aqui e falar int para isso daqui, olha só que legal. Agora é um int. Por quê? Porque o Python ele tem esses métodos de conversão. Então a gente pode até transformar isso aqui num float, se a gente quiser. Olha só. Pode pegar e transformar num float. Pronto, float. Massa, né? A gente pode pegar algo que está em int, converter em str, algo que está em str e converter em int, converter em float, enfim. Claro que não dá para a gente pegar aqui um 10... mandar para uma lista aqui sem fazer o encapsulamento dele na lista, que eu já vou mostrar para vocês adiante. Mas já quebra um galho isso aqui, porque dá para fazer muita coisa. Mano, tem muitos cenários que às vezes você tem um número que você tá filtrando dentro de um ID, e aí o ID tá em str, você quer converter para inteiro, para fazer algum tipo de operação, algum tipo de cálculo, caramba. E, meu, aí você tem que usar esse tipo de keyword, né, para tá fazendo essas conversões. Mas então, pessoal, vamos seguir adiante aqui, senão eu puxo muito para assunto derivado. Beleza, isso aqui são inteiros e isso daqui são floats. Beleza, agora a gente vai entrar no str, que eu acabei de mostrar para vocês aqui. O str. O que é o str, gente? str é texto, é uma string text. O que ela faz? Literalmente armazena textos, caracteres somados, caracteres válidos, o TF8 com espaçamento. Então, tipo assim, vamos supor, se a gente tiver aqui, ó, vamos mandar aquele clichêzão do Hello World, tá aqui, ó, Hello World. O que a gente tem? A gente tem caracteres válidos de texto do alfabeto, né? A gente tem caracteres de espaçamento. Você pode ver que tem uma bolinha ali porque ele conta como caractere. Então, ele tem todo esse tipo de coisa atrelada à parte do str. É tudo aquilo, gente, que tem o quê? Que tem, literalmente, um agrupamento de caracteres que são classificados como textos, né? Não são números. Eu não posso somar alguma coisa aqui a um str. Tipo, eu não posso somar um str com outro, porque ele simplesmente vai juntar o str. Então, se eu colocar um espaço aqui... clichê. Não, vamos colocar, é legal, vai. Só para diversificar um pouco. Se a gente vir aqui, ó, a gente vê que é uma classe str. Show! Dá para fazer esse tipo de operação. E se a gente dar um print aqui no x,
e jogar aqui, olha só o que acontece. Ele somou, gente, ele somou. Porque o que acontece? Ele vai identificar isso daqui como char, né? Então, ele vai ser um conjunto de char. Um conjunto de char. Esse conjunto de char, ele conta espaçamento, conta letras, letras especiais com caracteres, tudo mais. Claro, tem coisa, pessoal, que não vai funcionar porque tá fora do que ele consegue abranger, né? E daí você tem que usar modelos específicos para printar isso, para armazenar isso daí. Mas no padrão geral, funciona. E outro negócio legal que a gente pode ver aqui, já que a gente está falando de variáveis, olha só que legal. A gente não tem essa variável aqui, que está armazenando um int, e daí depois a gente armazenou um float nela. Mudou o valor do float, e aí a gente armazenou um str e printou o str. Então o que acontece? Quando você tem uma variável, e ela está dentro desse escopo padrão aqui, sempre que você armazenar um número dentro dela, ela vai armazenar e vai mudar o estado dela. Se você mudar e armazenar outro número, ela vai substituir o anterior. Então aqui, ó, ela foi substituída por esse, aí essa daqui foi substituída por esse, essa foi substituída por esse e essa foi substituída por esse. Então, quando a gente printar o valor final, a gente vai ter o valor da última definição que foi sobreposta. Se a gente pegar aqui e dar um print antes, aqui, olha só o que vai acontecer. A gente literalmente vai pegar a variável anterior. Então, olha só, é o mesmo nome, só que teve dois resultados diferentes quando a gente printou duas vezes diferente. Por quê? Porque aqui ela foi substituída. Ela foi ressubstituída, né? Então a gente tem a variável. Imagina isso aqui como se fosse um pote, tá, gente? É uma definição muito ruim, mas vamos imaginar como se fosse um pote. Você guardou no pote o item que você quer. Beleza. O pote tem um tamanho máximo, então aí entra dentro daquele negócio lá. Você não pode guardar um item muito gigantesco porque vai dar erro, né? Ou da sua memória vai explodir. Mas de modo geral, a gente pode armazenar aqui, ó. Então, beleza, armazenamos aqui, aí a gente pegou e tirou tudo que tinha no pote e armazenou outra coisa. Aqui a gente fez a mesma coisa, fez a mesma coisa e fez a mesma coisa. Então, se a gente tirou tudo que tinha antes nessa ordem e colocou isso aqui por último, o que tá por último, pessoal? Isso aqui. Legal, né? Então, beleza. Agora o que acontece? Tá, temos aqui o str, definição de str. Pera aí, pessoal, que tem um caminhão de som passando aqui, eu já volto. Aí o que acontece? A gente tem aqui, ó, o tipo da variável, beleza. Agora a gente já tem toda essa parada explicada aqui, certo? Agora vamos entrar mais um pouco a fundo na questão do str. Olha só, se a gente vir aqui e usar indexamento no str para a gente pegar algo do str, olha que legal. Se a gente pegar e dar um print nisso daqui, e aí isso mostra como que é um conjunto de char. Se a gente pegar o 0, olha só, ele vai trazer para nós o H, gente, que é o primeiro. Se a gente pegar o 1, a gente vai trazer o E. Por quê? Porque o que acontece? Isso daqui é literalmente a gente indexando. Então aqui é índice 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4... espaço, que é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7, aqui é o 8, aqui é o 9, aqui é o 10. Então, se a gente pegar e colocar o 5 aqui, ó, a gente vai ter um espaço. Olha só que legal. Espaço, vazio. Se a gente pegar o 6, a gente vai ter um W. Se a gente pegar o 7, a gente vai ter um... Opa, 76 vai dar erro. Se a gente pegar aqui um 7, a gente vai ter o O. Então é muito louco isso, a gente pode também fazer indexamento por isso, né? E tem outros tipos de coisa, tá, gente? Outros tipos de operações que a gente pode fazer nisso, tipo split, join, várias coisas, tá? A gente pode literalmente fazer várias coisas. Eu vou ter outros vídeos aqui no canal mais pra frente explicando sobre isso também. Mas inicialmente é isso aqui. Show! Aí beleza, vamos lá. Agora a gente já explicou o int, já explicou o float, já explicou o str e mostrou que ele é um conjunto de caracteres. Então agora a gente vai ter que explicar o boolean. O que é o boolean, pessoal? O boolean é literalmente condição sim ou não. Muito louco, tá? Então é o que? Um true ou um false. São booleans.
se a gente pegar e dar um print aqui, ó, olha que legal. A gente poderia falar assim, bom, mas pode ser que entre como str. Não, não vai entrar como str, vai vir como boolean. Porque aqui a gente já pode ver, ó, que ele já armazena aqui, parece que ele está igualando a variável, né? Mas não, ele está armazenando isso daqui literalmente como um valor. Então isso aqui, apesar de estar escrito true ou false, isso aqui é um valor, gente, tá? A gente poderia descrever um boolean também como 0 e 1. Eu já vou mostrar para vocês. Então, ó, se liga, se a gente pegar o type aqui, Jax, a gente vai ver o último como um bool. Então é uma variável bool, é o último aqui, ó, x. Tá vendo? Ele já explica false ou true. Olha só que legal agora. Eu vou mostrar um negócio para vocês muito louco. É muito louco mesmo. Se a gente pegar esse valor aqui, ó, e dar um x igual a x int x, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse último valor nosso aqui, que é false, vai colocar aqui dentro e vai converter para int. O que vocês acham que vai acontecer com isso daí? Mano, muito louco. O que ele vai fazer? Se a gente rodar, ó, 0. Por quê? Porque o false em binário é 0. Se a gente colocar um true aqui, ele vai mudar para 1. Olha só que da hora. Meu, isso aqui é muito legal, porque isso aqui também dá pra fazer muita coisa, esse tipo de conversão. Então ele transforma em 0 e 1, certo? Muito massa, cara, muito massa mesmo. E aí esse 0 e 1, eles viram realmente, tá? Eles viram realmente inteiros. Ou seja, você pode performar com eles operações, certo? Então, ó, virar inteiros. Vou dar mais uma vez aqui, porque eu tô aqui, ó. Eles viram inteiros. Então isso facilita muito a operação, tá, gente? Só que assim, claro, para a função, o adequado é deixar em boolean. Se você estiver fazendo assim, tipo algum tipo de filtro, if else e tudo mais, elif, é legal deixar, ou até mesmo switch case, é legal deixar em boolean, tá? Não faz a conversão não. Mas quando você precisar fazer a soma de dois valores diferentes para ver se é um e depois transformar em boolean, também dá. E funciona muito legal. Quer ver, ó? Se a gente pegar aqui e escrever bool e a gente colocar um 1 aqui dentro, ele também vai virar um boolean, tá? Então, olha só que legal. Se a gente pegar aqui, ó, virou um boolean. E outra, se a gente pegar e printar esse nosso x aqui, a gente vai ter o seguinte, que é um true. Se a gente mudar isso aqui para 0, a gente vai ter que isso daqui, ó, é um false. Então, ele funciona também, a conversão reversa, né? Tanto de boolean para int, de int para boolean. Então, mano, isso é muito legal. Dá pra fazer muita coisa com isso também. Certo? Agora a gente vai explicar. A gente já explicou todos esses daqui. Agora a gente vai explicar o conteúdo que é um pouco mais avançado, mas é muito legal também. E assim, ele é bem parecido. Os métodos daqui é bem parecido com str, mas tem muita diferença em suas peculiaridades. Se liga. Por que eu digo que é muito parecido? Simples, a gente tem indexamento também. Então a gente vai começar aqui, ó, primeiro com as listas, tá? Então vamos começar com as listas. Seguinte, pessoal, listas são tudo que está entre colchetes. O colchetes ele vai ter ali e ele já vai ser um tipo listas, mesmo que ele esteja vazio. Então vamos lá, se a gente mandar e dar um print aqui e mandar o type do print que a gente vai estar fazendo e abrir isso daqui, a gente vai ver que tá lista. Esse daqui já é uma classe lista. Tem alguma coisa dentro da lista? Não tem. Se a gente pegar aqui e mandar um x e dar um print aqui, ó, a gente vai ver, ó, vazio. Porque não tem nada dentro da lista. Agora, se a gente pegar e colocar itens aqui, vamos colocar ints, vários ints dentro da lista. Olha só que legal. Se a gente vir aqui, a gente agora vai ter uma lista com vários uns. Se eu pegar aqui e colocar 1, 2, 3, 4 e 5 aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. A gente tem uma lista com esses itens aqui dentro. E eles estão todos dentro das variáveis organizados em ordem crescente. Só que existe um negócio na lista que é muito legal. A gente está ordenando mais ou menos isso daqui, pessoal, como se fosse um str_char, só que com valores inteiros dentro. E a gente pode colocar aqui dentro também listas dentro de listas, tuples dentro de listas, dicionários dentro de listas e vice-versa. É um negócio muito maluco mesmo. Então, se a gente pegar e dar um x 0, o
que a gente vai puxar? A gente vai puxar o 1. E se a gente pegar e dar um type nisso daqui, pra gente pegar o tipo disso daqui, olha só que da hora. A gente vai puxar que isso daqui é um tipo int, porque a gente acessou esse elemento. Esse elemento veio para nós realmente. E isso é muito massa, porque a gente pode fazer diversos tipos de operações. Aliás, eu vou mostrar aqui para vocês um tipo de negócio muito legal. Se eu puxar aqui, ó, e colocar um tuple dentro, olha só, ele vai pegar e vai ver que é um tuple, porque tem um tuple dentro da lista. Meu, muito louco, muito legal mesmo. Vai ter um vídeo, eu vou estar deixando aqui no card se já tiver esse vídeo aí, que é o seguinte, é um vídeo que vai explicar a diferença entre listas, tuples e dicionários a nível de memória e das outras variáveis também. Mas basicamente é o seguinte, a gente tem essa variável aqui, armazenando essa lista com esses elementos dentro dela. Se a gente pegar agora e, vamos supor, mudar isso daqui para o elemento 2, a gente vai vir e vai ver que é um 3. Porque a gente puxa 0, 1, 2. Então o 2 corresponde à casa 3 da lista. A gente não pode, tá, pessoal, estourar o limite da lista. Por exemplo, essa lista não tem 6 elementos, né? Então se a gente puxar 6, o que vai acontecer? Vai dar erro. Porque não está dentro do range da lista. Então a gente tem que estar dentro do range da lista para isso daqui fazer sentido. Nesse caso não faz, porque a gente não tem 6 elementos. A gente tem 5 menos 1, que dá 0. A gente tem 5 menos 1, que dá 4. Então a gente tem 4 elementos. Por que menos 1? Porque a gente tem que considerar que começa em 0. Então se começa em 0, a gente tem 5 elementos. Olha só. 5 elementos indexando de 0 até 4. Porque é 1, quer dizer, 0, 1, 2, 3, 4. Então dá 4 aqui. Isso é importante ficar ligado para evitar erro aí no código. Beleza, pessoal. Isso aqui é a lista. A gente pode comportar float aqui dentro, tá? A gente pode comportar tuple, a gente pode comportar dict, pode comportar str. Ó, vou pôr aqui os 5... melhor, vou tirar aqui o hello. Aqui, ó. A gente tem str, a gente tem boolean. Vou colocar um true aqui, ó. Também é possível isso daqui. Temos um true. E ele consegue saber, né? Se isso daqui, tipo, se a gente pegar o type aqui disso daqui, ele sabe que é um boolean. Então, assim, é muito louco, né? Porque ele consegue pegar o caso do elemento que a gente está puxando e já fazer toda a interpretação disso para nós. Legal. Isso aqui é listas. Beleza. Agora vamos explicar tuples. O que são os tuples, pessoal? Eu já mostrei um pouco do tuple aqui para vocês. O tuple, ele é literalmente quando você pega e utiliza esses parênteses, né? Esses parênteses aqui, eles fazem literalmente a função do nosso tuple. Se a gente pegar e colocar os elementos, a gente consegue fazer a mesma coisa, tá, pessoal? A gente consegue pegar aqui, ó, o elemento 0 e a gente vai puxar... claro, tem que printar, né? A gente consegue puxar o elemento 0. Se a gente dá aqui, ó, nós temos um 1. Né? Então a gente puxa o elemento, a gente consegue puxar o elemento, a gente consegue fazer modificação nele. A mesma coisa da lista, só que isso daqui tem diferenças, tá? O tuple tem diferenças. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui. O tuple é mais leve, só que tem um detalhe. Então, pessoal, qual que é a grande diferença? O tuple, a gente não tem esses métodos. A gente não pode fazer insert, a gente não pode fazer append, a gente não pode fazer pop. A gente não pode fazer esses tipos de coisas com o tuple porque ele não aceita modificações. O tuple é aquilo que ele é e é aquilo que ele é. Ele não tem essas funções aí. A gente pode literalmente puxar os argumentos que tem dentro dele, a gente pode fazer tudo isso, mas o que acontece? A gente não pode pegar algo que está na lista, quer dizer, algo que está no tuple e interpretar como se fosse na lista. Porque o que acontece? Isso daqui não tem esses métodos, tá? Eu vou comentar isso daqui e vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou querendo dizer. Se a gente pegar o x aqui, ó, e a gente pegar o elemento 0, e aí a gente dá um print aqui, ó, no elemento 0, olha só o que acontece. Quer dizer, já estamos dando print ali, não precisa dar de novo. Beleza, show. Tá, temos elemento 1. Só que se eu pegar agora o x e eu pegar o 0 aqui e eu mudar para 10,
olha só o que vai acontecer. O nosso 1 vira 10. Entendeu? E se a gente pegar aqui, ó, e printar a lista inteira de uma vez, olha só o que acontece. A gente vai ter que o 10, o elemento 1 aqui, virou um 10. Por quê? Porque a gente pegou o elemento 0, substituiu por 10. Então isso aqui mudou de 1 para 10. A gente pode mudar isso daqui, sei lá, para 20. E ele vai mudar também. Então olha só que legal. A gente pode fazer isso daqui e vai mudar para 20. Se a gente pegar isso daqui, a gente pode mudar para um boolean também. Ou um texto, ou o que a gente quiser, tá, pessoal? A gente pode literalmente trocar o que a gente está armazenando lá dentro. E a gente pode fazer outras coisas, tá? A gente pode pegar, ó, voltei ao normal. Então aqui tá normal. Tá exatamente como tá aqui em cima. Eu posso vir aqui, ó, e dar um pop no elemento 4. O que que isso daqui vai fazer? Ele vai tirar o elemento 4, que é esse true aqui. E aí, ele literalmente tira fora. O que a gente pode fazer agora? A gente pode pegar aqui um X e colocar aqui um append. O que o append vai fazer? Ele vai appender um elemento no final. Então a gente pode colocar um 5 aqui e a gente vai ter uma lista que vai de 1 até 5. A gente pode dar um append aqui, colocando, sei lá, um false, e a gente vai ter um false ali no final. Ali, ó. Tá vendo? E outra, a gente pode literalmente inserir um elemento, porque o append ele sempre vai colocar no final. A gente pode dar um insert e a gente pode colocar na posição 0 um false. E olha só o que a gente vai ter. A gente vai ter um false na posição 0. Então, isso a gente pode fazer com listas. O tuple não, tá? Então, o tuple ele não dá para fazer com isso. Vai ter um vídeo que eu vou explicar só sobre isso, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas é basicamente isso que é a diferença. Tá, show. Agora a gente vai pegar aqui, ó, e vai explicar dicionários. Dicionários. Os dicionários, pessoal, eles são feitos por chaves. Então, o símbolo do dicionário é esse, chaves. O dicionário, pessoal, ele funciona assim, ele tem uma key, ele é exatamente, exatamente não, mas, quer dizer, até, vai. Ele é muito parecido com os keywords. Eu arrisco até dizer que é 100% parecido, eu não lembro exatamente se tem alguma diferenciação, mas na minha cabeça eles são praticamente iguais. Então a gente tem a key e a gente tem o elemento. Isso daqui lembra vocês alguma coisa? Sim, pessoal. No vídeo de funções, eu explico para vocês exatamente o que é um keyword. O keyword, ele literalmente... Claro, vai ter um vídeo explicando só sobre keywords e args, mas lá eu explico um pouco. E lá eu explico que um keyword é um elemento nomeado, né? É um elemento atrelado a uma key. E é exatamente o que acontece aqui no dicionário. A gente tem uma key e a gente tem um elemento. No caso, esse elemento aqui é um elemento str, texto, escrito, elemento, certo? Então, se a gente vir aqui e dar um print x, a gente vai ter aqui, ó, o dicionário, key e elemento. Se a gente quiser adicionar um elemento, a gente não faz por 0, 1, 2, 3 por indexamento. A gente acessa pela key. Então, a gente põe a key e acessa o que a gente está puxando. E aí a gente puxa elemento. Se a gente quiser verificar isso daqui, a gente vai ver que é um tipo texto. Ou seja, str. Se a gente pegar e mudar esse elemento aqui para, sei lá, 10, a gente vai puxar um tipo int. Se a gente mudar isso aqui para um tipo boolean, a gente vai puxar também a mesma coisa, boolean. Se a gente ver, sei lá, float, a gente pode colocar float aqui também. A gente vai puxar um tipo float. E o legal é que no dicionário a gente pode pegar literalmente, não importa o indexamento. Então a gente pode pegar literalmente pela key. Então, se a gente vir aqui, ó, e colocar key2 e colocar, sei lá, 2 pontos, um true, a gente vai ter aqui um segundo argumento nomeado. E esse argumento nomeado está armazenado dentro do dicionário, ele vai puxar para nós um boolean. Então a gente tem aqui, a gente pode puxar até uma key3, e olha só que legal, a gente pode colocar, assim como a gente fez com as listas, a gente pode colocar também outros tipos de coisas. Por exemplo, vamos supor, eu posso colocar um tuple aqui, dentro desse tuple eu tenho outros argumentos aqui. Olha só. Se eu puxar aqui 3, a gente vai ver que isso daqui... Seguinte, o que acontece? A gente tem aqui, ó,
a key 3, que é um tuple. Se a gente pegar e tirar esse lance do type aqui e a gente literalmente puxar a key 3, a gente vai ter aqui, ó, que é um tuple real. A gente pode acessar agora os elementos desse tuple aqui, ó. A gente pode pegar o 0 e acessar, ó. A gente tem o 1, a gente pode puxar o 2 e acessar. A gente vai ter o 3 aqui, né? Porque ele começa no 0. Se a gente puxar o 1 aqui, a gente vai ter o 2. E muitas outras coisas, tá? A gente pode puxar da mesma maneira, fazer isso aqui virar uma lista, tá? A gente pode fazer isso aqui virar uma lista. E a gente pode fazer a mesma coisa. Olha só. Ali o nosso 2. Então, a gente pode fazer diversos tipos de coisas utilizando dicionários, tuples, listas e todos esses tipos de variáveis que a gente mostrou aqui. Então, pessoal, eu espero que ficou muito claro aí para vocês como utilizar listas, tuples, dicts, booleans, str, float, int. Vai ter, tá? Como eu falei no começo do vídeo, vídeos específicos para cada um desses daqui, mostrando exatamente os métodos que tem por trás de cada um, os métodos de append, insert, pop, insert new key, um monte de coisa que dá para a gente fazer várias e várias operações utilizando esses métodos aqui. E depois vai ter um aprofundamento também com NumPy e em seguida um aprofundamento com pandas, mostrando exatamente como você pode aplicar isso aqui com a máxima eficiência, da maneira correta, utilizando os métodos corretos para fazer aquilo que você precisa fazer dentro do seu código. Eu espero muito de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você já gostou desse vídeo de cara assim, falou, mano, que canal da hora, já se inscreve no canal, deixa aquele likezão maroto, porque esse like aí ajuda demais o canal a crescer. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu por ter assistido. Um grande abraço. Valeu. Falou. Fui.